Eu queria trazer uma breve palavra aos irmãos neste momento difícil pelo qual todos nós estamos passando. Eu sei que é um momento muito conturbado, um momento que gera ansiedade em muitos, especialmente porque a grande verdade é que nós não sabemos exatamente com o que nós estamos tratando, já que as informações são tão desencontradas, né? Os meios de comunicação nos dizem uma coisa, na internet você encontra vídeos dizendo outra, os grupos de WhatsApp ficam aí compartilhando áudios que a gente não sabe se são exatamente de quem se diz que são, e isso gera muita dúvida. E eu tenho visto muitos irmãos com dúvida se devem suspender os trabalhos da igreja ou não. E então eu quero dizer o que eu penso sobre isso. Até domingo passado, quando outras várias igrejas já tinham fechado as suas portas, na igreja de São Bernardo nós mantivemos o culto. Orientamos os irmãos a evitar contato físico, mas fizemos culto, a escola dominical de manhã e o culto à noite. Até quarta-feira eu estava disposto a manter o culto no domingo também. Mas nós reunimos o conselho, conversamos e na quinta-feira decidimos que o melhor era mesmo atender o clamor das autoridades e suspender o culto. Nós vamos fazer duas transmissões, uma de manhã, outra à noite pelo Facebook, onde os membros da igreja vão poder participar, mesmo que virtualmente. E por que nós decidimos isso? Porque, em última análise, é melhor nós prevenirmos, não corrermos o risco de contaminarmos pessoas ou de sermos acusados de estar fazendo isso. É até uma questão de bom testemunho para com os vizinhos da igreja. A verdade é que ontem acabou tendo uma decisão judicial aqui em São Paulo, impedindo mesmo a reunião, né? Então, de qualquer forma, nós teríamos que suspender os trabalhos de amanhã, mas nós decidimos antes dessa resolução judicial. Lá na Coreia há uma igreja, é verdade que é uma seita, não é uma igreja evangélica, ainda que os meios de comunicação estejam dizendo que é, mas ela não é uma igreja evangélica, que está sendo acusada de ser a responsável por 67% dos contaminados na Coreia do Sul. Nós ouvimos falar não na mesma proporção, mas de igrejas evangélicas sendo acusadas disso também na França. E então não é bom que nós corramos este risco. Algumas igrejas estão decidindo que os cultos estarão suspensos, mas o pastor, presbíteros vão estar na igreja. Eu entendo essa disponibilidade em estar lá para atender pessoas, atender aflitos, mas, meus irmãos, a recomendação é de não se sair de casa. Eu tenho contato com pessoas de alta confiança, da rede médica, né, que trabalham em PSs, e eles dizem que as informações que estão sendo passadas pelos meios de comunicação não expressam os números reais. Nós temos bem mais contaminados, segundo esses médicos, do que realmente vem sendo divulgado. Tenho também pessoas muito próximas, moradores da Europa, que têm declarado também que as coisas começaram como aqui no Brasil e hoje o surto está grande e os hospitais não têm condições de atender todo mundo. Eu quero acreditar que aqui nós começamos com medidas drásticas, como fechamentos de shopping. Aqui em São Bernardo do Campo, a partir do dia 29, os ônibus não vão circular mais. Eu quero acreditar que essas medidas, ainda que drásticas, foram tomadas mais cedo para evitar coisas mais graves.
Então, a minha palavra é que primeiro nós confiemos e estejamos descansados em Deus. Mas a segunda é que se a sua igreja ainda não suspendeu a realização dos cultos, pense seriamente em fazer isso para evitar possíveis problemas. E se a sua igreja decidiu que o pastor, presbíteros devem estar na igreja, eu quero dizer para vocês que isso é algo louvável e muito importante. Mas pastor e presbíteros também são homens, eles têm família, eles podem ser contaminados e podem contaminar outros. O atendimento pode ser feito a pessoas, pode ser feito por telefone, por WhatsApp, há tantos meios que não são os ideais, é claro. Meus irmãos, eu estou profundamente incomodado de não poder estar na igreja, de não ter contato direto com os meus irmãos. Desde a minha infância eu frequento a igreja, eu não me lembro de um único domingo em que meus pais tivessem ficado em casa, deixassem de ir à igreja. Mesmo nas férias, onde nós estivéssemos, se procurava uma igreja para estarmos adorando a Deus, e é isso que eu faço até hoje. Nas férias onde nós estamos, procuramos uma igreja. Então, é profundamente doloroso, é com a alma partida que nós tomamos a decisão de não fazermos o culto de forma presencial. Mas, apesar de muita dor no coração, eu acho que é exatamente isso que nós precisamos fazer neste momento. Vamos orar. Nós temos aí uma convocação de oração, jejum amanhã. Quem puder jejuar, jejue. Quem tiver problemas de saúde, abstenha-se disso, mas ore. Vamos dedicar o dia de amanhã, que já é o dia do Senhor, mas dedicá-lo de fato, integralmente, a esse clamor a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós, para que Ele tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia da população do nosso planeta. Deus abençoe a todos. Amém. O isolamento social realmente é necessário? Talvez você esteja se questionando se isso é necessário ou é um exagero por parte das autoridades. Mas vou responder esse questionamento para você. O The Washington Post, que é o jornal com maior circulação em Washington, fez 2 animações simulando a propagação do vírus. Nesse primeiro vídeo, vemos como ocorre a transmissão do novo coronavírus. Os pontinhos vermelhos são as pessoas infectadas pelo vírus SARS-CoV-2 que causa o novo coronavírus. Os pontinhos cinza são as pessoas sem o vírus. Quando as pessoas circulam normalmente, sem distanciamento social, indo trabalhar, frequentando locais públicos, levando suas vidas de forma normal, o vírus se espalha de forma extremamente rápida. E o que isso significa? O novo coronavírus tem uma alta taxa de transmissão, ou seja, sem o isolamento teremos mais pessoas doentes num curto intervalo de tempo, sobrecarregando o nosso sistema de saúde. É lógico que nem todas as pessoas contaminadas desenvolverão o quadro crítico da doença, mas numa proporção direta, quanto maior for o número de pessoas contaminadas, maior será o número de pessoas que terão a chance de desenvolver o quadro crítico da doença. No quadro crítico da doença, há insuficiência respiratória aguda, ou seja, a pessoa não consegue respirar, necessitando ser colocada num aparelho de ventilação mecânica, a famosa intubação, por um período de, em média, 15 a 21 dias. É um aparelho de intubação para cada pessoa, e se houver um número maior de pacientes em estado crítico para intubação do que a quantidade de máquinas disponíveis, o número de pessoas que excederem a quantidade de máquinas irão morrer. Talvez você veja a real gravidade da situação se pensar que a pessoa que poderá morrer por falta de assistência, por não haver máquinas suficientes, for a sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô, seu filho, sobrinho ou, quem sabe, até mesmo você. No Amazonas, por exemplo, de acordo com o Ministério da Saúde, temos 899 aparelhos respiradores de ventiladores. 844 deles estão em Manaus. Mas Manaus é a 7ª cidade mais populosa do Brasil,
com 2.182.763 pessoas, de acordo com o IBGE em 2019. Imagine que esses mais de 2 milhões de habitantes circulem de forma livre. A velocidade que o vírus irá se propagar entre nós será assustadora. Irá para muito além da nossa capacidade de atendimento, principalmente porque essa não é a única doença que o paciente desenvolve quadro que exige ventilação mecânica. E pessoas morrerão por não poderem ser atendidas sem a chance de continuarem lutando pelas suas vidas, que é exatamente o que está ocorrendo na Itália. Como estamos acompanhando nos noticiários, onde 475 pessoas morreram em 24 horas por conta do coronavírus. E uma diretriz de guerra que pode ser adotada, onde idosos estão sendo deixados para morrer, para que pessoas mais jovens e com mais chances de sobreviver sejam atendidas, porque o sistema de saúde deles não teve capacidade para comportar e atender seus doentes por conta da velocidade da propagação do vírus lá, mesmo sendo a Itália um país do primeiro mundo. Agora, esse segundo vídeo mostra o que acontece se as pessoas adotarem o isolamento social. A doença se propaga com uma velocidade muito menor, de forma que o número de pessoas que são contaminadas e estão se recuperando, representadas pelos pontinhos lilás, é semelhante à velocidade das pessoas que estão sendo contaminadas, ou seja, o número reduzido na velocidade da contaminação é combatido pela quantidade de pessoas que estão se recuperando e não contaminando as outras pessoas. Também diminui o número de pacientes que desenvolverão quadro agudo da doença, aumentando a probabilidade para que eles tenham um atendimento adequado sem que pessoas morram por não haver leito ou por uma superlotação em hospitais. A possibilidade de evitar essa catástrofe está nas suas mãos. Opte pelo isolamento social. Se você puder ficar em casa, fique. Não saia. Estamos em um tempo de exceção. Só saia de casa em caso de extrema necessidade. Evite aglomeração, lave as mãos constantemente com água e sabão. Utilize álcool em gel 70%. Se alimente com comidas saudáveis para fortalecer o seu sistema imunológico. Cumprimente as pessoas sem aperto de mãos, abraços ou beijos. Limpe constantemente objetos utilizados com frequência, como celular, brinquedos, controles. Cubra a boca com o antebraço ao espirrar ou tossir e evite ao máximo tocar as áreas dos olhos, nariz e boca. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Oh, glória. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma.